Oi pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma mensagem de luz, hoje um cenário diferente, ó. Tô aqui no aeroporto de Porto Alegre. Tô aqui, coloquei o fone que fica melhor para isolar o barulho. Aproveitei que não tá tanto barulho aqui. Resolvi fazer um vídeo aqui no aeroporto mesmo antes de voltar para Curitiba. Tô voltando de Nova Petrópolis, lá da Serra, da Fonte, fui me reabastecer, renovar minhas energias, meu propósito. E aconselho, né, você que tem aí um interesse de espiritualidade, ou enfim, qual seja o seu interesse, sua área de interesse, que você tire momentos, dedique tempo, invista tempo e dinheiro nessas imersões, nessas oportunidades que a gente tem de conhecimento, de se autoconhecer, de fazer networking, de estar em lugares que nos fazem bem. Então, se você não me conhece ainda, vou me apresentar aqui, eu sou Cris Bonato e eu venho aqui há 2 anos e 6 meses aí, um pouquinho menos, todo domingo postando vídeo aqui no canal, inspirada pelo Movimento Luz, né? Que antes era Casa de Luz, agora é Movimento Luz, pelos 8 princípios, né? Então vou recapitular aqui os 8 princípios: elogio, gratidão, oração, conexão, conversas saudáveis, capricho, governança, caridade e estudos. Então são os 8 princípios que norteiam esse projeto e que também aos poucos, lentamente, até que de repente foram norteando a minha vida, né? Fazem parte do meu dia a dia, dos meus hábitos aí, que eu tento implementar todos os dias para me tornar um ser mais evoluído e uma pessoa melhor. Tem dias que dá certo, tem dias que não, mas a gente não para, né? A gente continua aí nessa caminhada. Então, eu venho te fazer um convite a seguir aqui o canal, né? A ver os vídeos todo domingo. São vídeos de no máximo 20 minutos, hoje até vai ser mais curtinho, mas para que ajude nessa nossa caminhada, né? De evolução, como eu falei, de melhora, sabe, pra gente viver melhor a nossa vida, pra gente aproveitar melhor os momentos, pra gente estar presente naquilo que precisa da nossa presença, pra gente deixar de dar atenção e poder para aquilo que não é tão interessante, não nos agrega tanto assim. Então, vem te convidar, né, para fazer parte desse movimento luz, de autoconhecimento, de amplitude de consciência, porque isso faz muito bem e tudo muda quando alguma coisa muda, né? Então, vem te fazer esse convite, não só de seguir o canal aqui, né, Cristiane Bonato, mas seguir também Luz da Serra, Bruno de Mendes, Pati Cândido, de outras pessoas aí que vocês se identifiquem como mentores nessa caminhada, tá? Venho também oferecer aqui meus serviços de terapeuta Aura Master para ajudar aí nesse destrave, nesse desembolar da vida, né, a fazer escolhas mais condizentes com a tua essência, a entender aonde que você está errando, a entender aonde que a coisa está travada, né, onde que a gente precisa ter mais cuidado e fazer melhores escolhas, né, porque afinal é sobre isso, né, a vida é feita de escolhas e a gente tem que saber a melhor escolha para a gente, né. E em caminho aqui, né, quero partilhar com vocês, eu sempre fico analisando, sempre fico prestando atenção nas coisas, em tudo que acontece na minha volta. E vindo aqui agora para Porto Alegre, vim de BlaBlaCar, né, que é um aplicativo de caronas. E aí em alguns viadutos ali de Novo Hamburgo, se é Viamão, outra cidade, Esteio, né, são cidades próximas aqui de Porto Alegre, tinha mensagem lá: leia a Bíblia, Jesus Cristo é o único caminho, não existe atalhos. Aí num outro viaduto tinha lá: leia a Bíblia, e a passagem lá, Mateus 24:26, né? Que eu quero trazer, né? Eu fiquei refletindo sobre isso no carro. Ler a Bíblia, né? A Bíblia acho que é um dos livros mais lidos aí, mais famosos também, né? Porém, ele tem várias interpretações e também existe um interesse, né, por trás da Bíblia. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas o que acontece, né? Ler a Bíblia, somente ler a Bíblia, não faz de você ser uma boa pessoa. Ler a Bíblia não faz de você ser um seguidor de Cristo. Ler a Bíblia não faz de você uma pessoa mais culta ou melhor que ninguém. Então, você estudar sobre algo ou ler sobre algo não te faz conhecedor
e mantenedor daquele legado, né? Daquela palavra. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é o verbo, né? Mas o verbo, ele traz com ele uma ação, né? Então Jesus é a palavra, né? Jesus é o Cristo, a ação, toda a luz que ele trouxe. Mas não necessariamente a Bíblia é esse Cristo, né? Então, talvez sirva para você, se você é daqueles religiosos fervorosos, que lê a Bíblia todo dia, né? Mas não necessariamente vive a palavra, né? Não é um seguidor de Cristo, um discípulo, né? Da palavra e das ações, principalmente que Cristo, né? Que Jesus Cristo deixou pra gente. Então a gente se pega às vezes muito julgador, muito apontando, né? A vida do outro, as atitudes do outro, e a gente não para pensar nas nossas atitudes e no que a gente vem fazendo. E também, se você é uma pessoa muito estudiosa, né? Assim como eu considero uma pessoa que gosta muito de estudar, mas eu não sou uma pessoa que, eu leio tantos livros por mês, eu não sou esse tipo de estudiosa, sabe? Eu sou uma pessoa que estuda, mas se aprofunda, sabe? Que lê um livro lentamente, que degusta daquele livro e fica pensando sobre essas páginas vários dias e demora muito tempo para ler um livro. E às vezes lê mais de um livro ao mesmo tempo, porque eu gosto de estudar coisas diferentes ao mesmo tempo. Para mim funciona assim, para mim, Cris, né? Funciona assim. Mas às vezes a gente tem aí doutores, mestres e mentorados, e sei lá, todas essas patentes e siglas e nomenclaturas de pessoas que se tornam obesos, né? Obesos de conhecimento e não aplica, né? E eu penso que todo conhecimento, para nós, muito, né? A maioria dele deve ser transformacional, deve ser usado para tornar a nossa vida melhor. Se o que você estuda, se o que você se aprofunda, se o que você dedica seu tempo a aprender não torna de você uma pessoa melhor e não melhora a sua vida, a gente tem que repensar. Então, só ler a Bíblia, só ler o livro, só ler uma enciclopédia não faz de você um conhecedor nem uma pessoa sábia daquele assunto, né? Então, muito do que a gente vive, do que a gente faz, na verdade, é o que representa quem a gente é. Então, isso foi uma frase que eu vi esse final de semana e me fez pensar muito, né? Eu preciso ser, eu não preciso ficar provando quem eu sou, né? E isso serve para vários aspectos. Para mim, pelo menos, serviu para vários aspectos na minha vida. E eu tô com essa frase muito forte em mim. Então, trago essa reflexão também num vídeo mais curto hoje. Espero que vocês tenham conseguido me ouvir bem, né? Por conta do barulho externo aqui. Acredito que sim, espero que sim. Mas leva essa reflexão para você. A gente tem que ser de verdade, sabe? Não ficar tentando provar aquilo que a gente é para pessoas que nem se importam com a gente, nem fazem diferença na nossa vida. Então acho que isso já é um bom tema aí de casa para a gente refletir essa semana, tá bom? Então, um beijo, até semana que vem e ótimo domingo aí para todos nós. Até!